Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui continuando o curso de atualização, em eletrônica para sistemas embarcados. Essa semana, a gente vai estudar os transistores de efeito de campo, mais especificamente o MOSFET, que é o transistor constituído de metal óxido semicondutor, e, na sequência, a gente vai estudar os circuitos TTL, que são os circuitos mais utilizados em eletrônica digital. Lembrando que, como a gente tem aqui no nosso curso o enfoque mais em eletrônica, a gente vai ter que estudar como é que esses circuitos se comportam do ponto de vista de tensões e correntes e não necessariamente do ponto de vista do código necessário para fazer esses circuitos funcionarem. Então vamos lá. Até agora a gente viu como se comportam os dispositivos passivos, com atenção aí especial para os tempos de transmissão, os tempos de carga e descarga de circuitos com capacitores e circuitos com indutores. Vimos também como se comportam os diodos e os transistores bipolares, uma introdução, claro, nada muito aprofundado. Aqui é mais uma ideia da gente entender como as coisas funcionam. E hoje a gente vai também dar uma entendida em como que o transistor de efeito de campo funciona. A gente viu na última aula que o transistor bipolar de junção precisa de uma corrente na base para que se drene uma corrente pelo coletor. Então, para existir uma corrente entre o coletor e o emissor, eu preciso ter uma corrente na base. E esse dispositivo, o transistor, vai multiplicar essa corrente de base para você obter a corrente de coletor. Então, por exemplo, se o beta do transistor, o beta é o ganho de corrente, Se o beta é igual a 100, então significa que a corrente de coletor será 100 vezes maior do que a corrente de base, certo? No transistor de efeito de campo, que são os transistores que terminam com as letras FET, ou seja, FET, que vem desse termo aqui que vocês estão vendo, que é Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo, a gente não controla a resistência na saída por uma corrente, a gente controla a resistência na saída por um campo elétrico. Qual que é a grande vantagem disso? A gente não precisa gastar potência na fonte de entrada. Por quê? Porque eu não preciso jogar a corrente pela base eu não preciso jogar a corrente na base do dispositivo, certo? Ok, eu vou pedir para a Eunice não transmitir a tela dela. Sua tela está aparecendo aí, Eunice. Eu vou pedir para você retirar, certo? É legal que todo mundo fique com o microfone desligado e o vídeo desligado também, porque isso facilita para quem não tem uma conexão tão boa aí de internet conseguir visualizar a aula, certo? Então, beleza. Como eu estava dizendo, no transistor bipolar de junção, existe uma certa corrente que tem que ser inserida na base para poder o dispositivo operar na região ativa. No caso do MOSFET, não precisa dessa corrente. Isso faz com que o consumo da potência no MOSFET seja menor, então ele é mais eficiente, certo? Ele tem esse nome MOSFET justamente porque ele é um transistor de efeito de campo, como a gente está discutindo aqui, mas além disso, ele é construído dos seguintes materiais: um metal, um óxido, que pode ser um óxido de silício, e um material semicondutor. O material semicondutor é aquele que vai permitir que a sua condução, que o material se comporte como um condutor ou como um isolante. Então, por isso que a gente precisa colocar o semicondutor para poder fazer a reconfiguração do dispositivo. Uma vantagem do MOSFET é que ele é mais integrado do que o transistor bipolar. Então, a gente pode fazê-los com uma quantidade maior de transistores por área. Então, isso permite que a gente construa aí microcontroladores e processadores com uma grande quantidade de transistores em um único chip, em um único monolito. Eles exigem também menores correntes de operação, mas aí vão lidar com menor potência, que, se for o caso da transmissão de dados, menor potência pode ser mais interessante, uma vez que na transmissão de dados a gente só precisa transmitir a informação e não necessariamente a potência. Então aqui a gente não estamos tratando aqui de geração de energia e transmissão de energia, estamos aqui tratando de tratamento de sinais e transmissão de sinais. Então não é necessário que haja grandes potências, pelo contrário, a gente quer que haja a menor potência possível para fazer com que os nossos sistemas sejam mais econômicos, certo? Então, por isso, eles também são mais usados em aplicações digitais que são mais suscetíveis a esse tipo de tratamento, certo?
Beleza, vamos dar uma olhada na estrutura interna do MOSFET. Eu acho que no MOSFET vale a pena a gente falar sobre a estrutura interna porque ela é mais simples de entender quando comparado ao transistor bipolar de junção, certo? Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é de um MOSFET canal N. Veja só, ele tem dois tipos diferentes de semicondutores, o semicondutor do tipo N e o semicondutor do tipo P. Lembrando, quais são as diferenças, né, entre o semicondutor do tipo N e o semicondutor do tipo P? Um deles, o tipo N, é dopado com um elemento que faz com que naquele semicondutor você tenha excesso de elétrons. No semicondutor do tipo P, ele é dopado, ou seja, são inseridos dentro do semicondutor outros elementos que fazem com que você tenha uma concentração menor de elétrons. No tipo P, o que vai acontecer é, você coloca elementos que absorvem os elétrons da rede e geram aquilo que a gente chama de lacuna. O que é lacuna? É uma vaga na camada de valência de um elemento, que não está sendo preenchida por nenhum elétron. A gente pode interpretar a lacuna como se fosse uma carga positiva livre. A lacuna não é uma carga positiva livre, ela é uma ausência de uma carga. Mas como ela pode ser preenchida por um elétron e como ela pode trafegar por dentro da rede, a gente pode visualizar a lacuna como sendo uma carga positiva, certo? Beleza. Então o que acontece quando a gente coloca uma região do tipo P ao lado de uma região do tipo N? A gente cria na interface dessas duas regiões aquilo que a gente chama de camada de depleção. A camada de depleção é uma região que não permite o tráfego de correntes, ela não tem tráfego de corrente. É como um diodo, é exatamente aquilo que a gente criou no diodo. Só que no diodo o que a gente faz? A gente induz uma tensão, num certo sentido, para fazer com que a camada de depleção diminua. No MOSFET a gente não faz isso. No MOSFET o que a gente faz é induzir uma tensão no sentido contrário para que aquelas cargas que estão na região do tipo P desapareçam e vão para a profundidade do substrato, criando um canal de carga oposta. A gente já vai ver já, certo? Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui na estrutura interna. A gente está vendo aqui um corte tridimensional, né, e um corte bidimensional aqui dessa estrutura. O MOSFET também vai ter três terminais principais. Esses terminais são a fonte, o dreno e a porta ou gatilho, né? Aqui eles estão com os nomes em inglês, mas source vai ser a fonte, drain é o dreno e o gate é o gatilho ou porta. Vejam que aqui a gente tem vários materiais diferentes. Os semicondutores são esta região aqui que está sendo marcada aqui com o comprimento L, com a largura L, né? Na verdade o comprimento L. Essa região azul aqui é o substrato do tipo P. Isso significa que nesta região eu tenho um material semicondutor que está inundado com excesso de lacunas. Isso é, ele consegue absorver muitos elétrons. Já na região do tipo N, que são essas duas regiões cinzas que estão aqui conectadas, né, em duas ilhas do tipo N. Espera aí. Ah, tá. Não, todo mundo está conseguindo ver, né? Acho que a Apollo não está conseguindo ver minha tela. Mas acho que é só você, né, Apollo? Então dá uma configurada aí. Bem, alguém está conseguindo ver ou ninguém está conseguindo ver? Tá certo. Ah, certo. Pronto. Então dá uma fixada aí na tela que acho que vai ficar tudo certinho. Beleza. Então, a gente tem na região do tipo N excesso de elétrons e na região do tipo P excesso de lacunas. Ok, beleza. Certo. Então a gente coloca essas três regiões P e duas ilhas N. Ou seja, uma região P e duas ilhas de região N. Certo. Beleza. A gente vai conectar a fonte e o dreno diretamente nessas regiões de tipo N. E o objetivo da gente é fazer trafegar uma corrente diretamente do dreno para a fonte. Só que o que acontece? No caminho do dreno para a fonte, vamos por enquanto ignorar o gatilho, a gente tem regiões do tipo N, P e N. E como a gente tinha visto anteriormente, a gente não consegue fazer trafegar uma corrente
entre as regiões de depleção que são formadas nas interfaces das regiões do tipo P e da região do tipo N. O que a gente fazia no diodo para fazer com que o diodo conduzisse? A gente colocava uma corrente no sentido da região do tipo P para a região do tipo N. Só que nesse caso, como a gente não tem só uma junção PN, nós temos duas junções PN, e essas junções PN estão em sentidos opostos, a gente não consegue conduzir em nenhum dos dois sentidos se a estrutura permanecer do jeito que está. Porque eu só posso conduzir na região no sentido P para N e colocando uma tensão para vencer colocando uma tensão para vencer essa barreira, certo? Michael, a lacuna é o seguinte. Em um semicondutor, aqui eu estou explicando de uma maneira muito simples, né? Porque na disciplina de eletrônica a gente tem um pouco mais de tempo para elaborar sobre isso. Mas qual que é a diferença? Um dispositivo semicondutor é basicamente um dispositivo que possui 4 elétrons na sua camada de valência. E a gente consegue fazer com ele redes cristalinas, certo? Então a gente consegue fazer redes em que a gente cria uma estrutura cristalina e todos os elétrons dentro do semicondutor estarão com 8 elétrons desde que eles façam todas as conexões corretas. Esse cara é um semicondutor, certo? Imagine que eu coloco neste elemento semicondutor, eu retiro um elétron que tem 4, eu retiro um átomo que tem 4 elétrons na camada de valência e coloco um que tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele vai fazer 4 ligações e vai sobrar um elétron, certo? Esse tipo de dopagem a gente vai chamar de dopagem do tipo N, porque ele tem excesso de elétrons. Eu faço todas as ligações necessárias e fica sobrando um elétron na minha ligação. Agora imagine que eu faça o contrário. Em vez de dopar com um elemento de 5 elétrons, eu dopo com um elemento que tem 3 elétrons na camada de valência. Então o que vai acontecer? Eu vou ter 3 ligações e uma das ligações eu não vou conseguir fazer, porque falta um elétron àquele elemento. Ele não consegue fazer as 4 ligações, ele só consegue fazer 3 ligações. Então este átomo potencialmente pode absorver um elétron na sua camada de valência para fazer a 4ª ligação da rede cristalina. Essa habilidade de receber um outro elétron vai gerar o que a gente chama de lacuna. Ele não é uma partícula, mas ele é uma habilidade que o seu dispositivo tem de absorver um elétron. Agora, para a gente conseguir abstrair isso um pouco melhor, a gente pode imaginar a lacuna como uma carga livre, já que ela consegue cancelar-se com um elétron. Mas ela não é uma carga livre, certo? Ela é uma habilidade da rede cristalina de absorver um elétron livre, certo? Então, quando a gente faz uma dopagem do tipo N, nós temos excesso de elétrons na rede. Quando a gente faz uma dopagem do tipo P, a gente tem uma rede que consegue aceitar muitos elétrons, certo? Ou seja, possui muitas lacunas. Lacuna é um buraco, né? Quando a gente fala assim, tem uma lacuna aqui, tem uma lacuna. Lacuna quer dizer um espaço, um intervalo, um buraco, né? Inclusive, alguns livros de física tratam essa variável como buraco, com esse termo mesmo, né? Eu não gosto do termo buraco, eu acho ele muito chulo. Eu prefiro lacuna, e os livros que eu leio geralmente trazem lacuna, em vez de buraco, certo? Beleza. Ok. Então a gente está vendo o quê? Se eu tenho uma região N, P e N, eu não consigo fazer a condução entre essas 3 regiões. Por quê? Porque eu tenho 2 regiões de depleção que vão estar em orientações opostas, certo? Isso é que é importante aqui. A gente tem uma região de depleção no diodo, mas no diodo nós temos uma só. Então, se a gente coloca a corrente para seguir num sentido correto, ele conduz. Já nesse caso, nós temos 2 regiões de depleção e elas estão em sentidos opostos. Portanto, eu não consigo conduzir no estado atual. Então, o que eu faço? Eu adiciono um terceiro elemento. Eu vou chamar esse elemento de gatilho. E esse elemento eu não quero que ele induza nenhuma corrente no meu dispositivo. Então eu vou colocar entre o gatilho e o meu transistor uma região de óxido. Vocês estão vendo aqui, tem óxido de silício, oxide, está escrito aqui na figura, né? Por que eu coloco essa região de óxido? Porque o óxido é um isolante. Então eu sei que não vai haver corrente sendo absorvida a partir do gatilho. Porém, o fato de eu não colocar nenhuma corrente não quer dizer que eu não posso interferir naquele dispositivo. O que eu vou fazer? Eu vou induzir uma tensão elétrica nesse gatilho.
Veja que eu tenho um outro terminal no lado contrário, que está sendo chamado aqui de body, ou corpo, certo? Então eu tenho esses dois terminais, um terminal de gatilho e um terminal de corpo. Eu posso induzir, dentro desses dois terminais, uma diferença de tensão. Se eu induzo uma diferença de tensão entre esses dois terminais, eu crio um campo elétrico que vai ficar sobre aquele óxido. Eu posso induzir um campo elétrico positivo ou posso induzir um campo elétrico negativo sobre esse gatilho. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que acontece quando eu aplico uma pequena tensão VGS? Então, dê uma olhada nessa figura aqui do lado direito. Vocês estão vendo que a fonte é o terminal com o nome S, né? com a letra S. A fonte é o primeiro terminal da esquerda para a direita. A fonte está aterrada. O dreno, que é o último terminal, né? o terceiro terminal, é o terminal mais à direita, também está aterrado. Isso é, eu não tenho nenhuma tensão sendo colocada em S ou em D. Mas eu coloco uma tensão VGS no gatilho, certo? E ela vai ser denominada VGS porque ela é uma tensão diferencial do gatilho para a fonte, certo? Então o importante é que eu coloque uma tensão VGS entre o gatilho e a fonte S. Quando eu coloco uma certa tensão, o que vai acontecer? Se eu coloco uma tensão positiva, o que vai acontecer com as lacunas no tipo P? As lacunas são expulsas, porque as lacunas têm carga positiva, certo? Lembre-se que a lacuna é a falta, é o excesso, a falta. A lacuna é a falta de um elétron, certo? Então ela tem carga positiva. Quando a gente coloca uma tensão positiva VGS, aquelas lacunas são expulsas daquela região. E os elétrons da região N começam a ser atraídos em direção àquele campo que tem valor positivo, se eu coloco VGS de um valor positivo. Quando eu começo a aumentar a VGS, chega uma tensão de limiar, que a gente aqui vai chamar de tensão VT, da palavra em inglês threshold. Quando eu ultrapasso essa tensão limiar VT, eu crio o que a gente chama de um canal, que nesse caso vai ser um canal do tipo N, porque eu estou atraindo elétrons, certo? Então eu começo a colocar uma tensão positiva, as minhas lacunas vão sendo expulsas daquela região e os meus elétrons vão sendo atraídos para aquela região. Então os elétrons saem das ilhas do tipo N e começam a difundir para dentro da região P, até que aquela região P tem tantos elétrons livres que ela passa a se comportar como uma região do tipo N. Certo? Então o que acontece no MOSFET é uma inversão de papéis no seu substrato, na parte central, que é aquela parte do tipo P. Quando eu coloco uma tensão positiva, ele começa a expulsar as lacunas e atrair os elétrons, criando um canal, e agora sim eu posso passar corrente por esse canal. Todo mundo compreendeu isso? E exatamente, Miquel, as lacunas vão se aglomerando junto ao terminal B, certo? Então as lacunas vão descendo. Pedro perguntou se é análogo a VBE. Exatamente, Pedro. É análogo, mas não é igual, certo? O VBE é sempre de 0,6 a 0,8. No caso do MOSFET, o VT pode ter valores diferentes de 0,6 a 0,8, certo? Então a gente tem aí transistores com valores bem pequenos e também com valores mais altos do que 0,7. Tranquilo, vamos voltar. Vamos explicar de novo. Por que o transistor não consegue conduzir no seu sentido, no seu estado normal, né? Vamos voltar aqui. Pronto. O que a gente está vendo aqui? A gente tem uma região do tipo N, no centro uma região do tipo P e na direita outra região do tipo N. A gente não consegue ter condução durante essas três camadas. Por quê? Porque quando a gente tem uma junção PN, isso funciona como um diodo. Ou seja, a gente só consegue conduzir em um sentido, no sentido P para N. Por isso que a gente chama ele de junção PN. Então, quando eu tento conduzir uma corrente de P para N, eu consigo, mas quando eu tento de N para P, eu não consigo. É isso que faz o diodo conduzir em um lado só. É a presença da região de depleção. No caso do MOSFET, eu estou juntando uma região N, uma região P e outra região N. Então aí temos um problema, né? Porque a gente tem duas regiões de depleção que estão em sentidos contrários.
Então eu não consigo conduzir corrente. O que eu preciso fazer para fazer esse dispositivo conduzir? Se eu tenho N, P e N, aqui por exemplo, né, no exemplo do N, se eu conseguisse pegar essa estrutura do tipo P e transformá-la em uma estrutura do tipo N, eu não teria mais essa região de depressão. Eu tenho só N, N e N, certo? Se eu conseguir transformar a região central de um tipo para outro tipo. Então eu não tenho mais esse problema. É exatamente isso que o gatilho faz. O gatilho coloca uma tensão central para fazer com que as lacunas sejam expulsas daquela região e para atrair os elétrons para aquela região central. É isso que vocês estão vendo acontecer nesta imagem aqui. Então, nessa imagem aqui do lado direito, o que vocês estão vendo? A fonte, que é o terminal S, está aterrado, o dreno, que é o terminal D, está aterrado também. Só que eu coloco uma tensão no gatilho. Nesse caso, uma tensão positiva. O que acontece quando eu coloco uma tensão positiva? As cargas positivas serão expulsas daquele terminal. Elas saem de perto ali do gatilho e vão para o terminal corpo B lá embaixo. Certo? O que isso acontece? Se eu começo a aumentar essa tensão, eu vou expulsando cada vez mais lacunas dessa região. Eventualmente, quando a minha tensão se torna alta o suficiente, eu começo a atrair elétrons. De onde vêm esses elétrons? Vêm das regiões N. Vocês estão vendo que tem duas regiões N aí ao lado? Essas regiões N estão repletas de elétrons livres. Então eu coloco uma tensão positiva no centro e esses elétrons livres vão começar a ser atraídos por essa tensão positiva e vão se depositar nesta região aqui, ó. Vocês estão vendo que está escrito aqui, ó, canal tipo N induzido. Na figura tem Induced N-Type Channel. Canal tipo N induzido. Esse canal é essa estrutura que está aqui em cima da letra L ali, né? Embaixo do óxido, em cima da letra L, tem uma região ali que também está desenhada de cinza. Ela está desenhada de cinza justamente porque ela está repleta de elétrons. Essa região branca pontilhada vai ser a minha camada de depressão. Isso é, eu retirei a camada de depressão do lugar onde ela estava e joguei ela mais para baixo. Como é que eu faço isso? Colocando um campo elétrico positivo. Certo? O que é a tensão VT? A tensão VT é simplesmente a tensão acima da qual isso acontece. Então lembra no diodo a gente falou que o diodo conduz acima de 0,7. No transistor, a gente falou que o transistor começa a conduzir quando VBE é maior do que 0,7, certo? Aqui no caso do MOSFET, isso nem sempre é uma constante, certo? Não é sempre 0,7. Isso vai depender de uma série de fatores que nós não vamos entrar aqui, mas na disciplina de eletrônica a gente vê isso matematicamente, como é que a gente determina quem é o valor de VT, e ele depende de várias coisas, como o material que está sendo escolhido, as geometrias e também da temperatura, certo? Então essas três variáveis aí vão fazer com que o valor de VT mude, mas em geral ele se mantém constante ao longo de uma boa faixa de operação na temperatura, né? E uma vez que você já comprou o seu transistor, ele já tem um VT pronto, só vai ter uma pequena variação com a temperatura, certo? Mas ele não é sempre o mesmo como no caso do TBJ, né? Que no caso do TBJ e do diodo depende apenas do material. Aqui no caso do MOSFET depende de variáveis do projeto. Então essa variável L está aqui, que é o comprimento do canal. Então se o canal é mais longo, então eu preciso de uma tensão maior. Se o meu óxido tem uma espessura maior, então eu preciso de uma tensão VT maior, certo? Mas a tensão VT é a tensão de limiar, isso é, acima de VT, o transistor começa a conduzir. Abaixo de VT, ele não conduz. Certo? Ficou claro isso? Massa. Então, o que é um transistor do tipo NMOS? Um transistor do tipo NMOS é um transistor que tem substrato do tipo P, e esse substrato do tipo P torna-se tipo N quando a gente coloca uma tensão positiva nele. Então a lógica é o contrário. O canal tipo N, ou seja, o NMOS, é um transistor cujo substrato é tipo P, mas ele torna-se tipo N. Por isso que a gente denomina ele de NMOS, porque ele transforma-se no tipo N. Para transformar no tipo N, eu preciso de uma tensão positiva. Eu não coloquei aqui um slide com o canal P, mas ele é exatamente igual, só que o contrário.
Então, nos lugares onde a gente tem N, a gente tem P. Nos lugares onde a gente tem P, vai ter N, certo? Então, o que é um MOSFET PMOS? Ele é um dispositivo que tem canal N. Ou melhor, desculpa. Deixa eu repetir isso aqui, né? O que é um dispositivo PMOS? Ele tem substrato do tipo N. Certo? E quando eu induzo uma tensão, que agora vai ter que ser negativa, ele expulsa os elétrons daquele substrato, criando um canal do tipo P. Certo? VGS entra em B, como assim VGS entra em B? A tensão VGS é entre o gatilho e a fonte, entre G e S, certo? Em geral, basta pra gente que o corpo esteja numa tensão mais negativa do que todo mundo. Então, o corpo pode estar na mesma tensão da fonte, ou ele pode estar em outra tensão que seja mais negativa do que a fonte, para poder absorver as lacunas, certo? No caso do MOSFET tipo N. Certo? Sim, ele está entrando em G. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Beleza. A primeira região do MOSFET a gente vai denominar de região triodo. A região triodo acontece quando VDS, isso é, a tensão dreno-fonte, pare para anotar aqui na figura, né? Quando a tensão dreno-fonte tem um valor muito pequeno. Então vamos dar uma olhada aqui, o que está acontecendo nesse MOSFET aqui. Nesse MOSFET não está sendo desenhada a região de depleção, só para a gente focar no que importa. Nesse MOSFET aqui, vamos supor que a gente aterrou aqui tanto a fonte quanto o corpo. Então eu apliquei uma tensão VGS no gatilho, que é maior do que a tensão de limiar. Se ela é maior do que a tensão de limiar, então eu vou formar um canal. Esse canal está sendo indicado aí por essa seta onde está escrito Induced N Channel. Então eu induzi um canal do tipo N, por onde pode fluir uma corrente aqui denominada ID. Está aqui sendo indicada aí em algumas setas, certo? Quando eu coloco uma tensão VDS, isso é, uma tensão entre dreno e fonte, eu posso fazer trafegar nesse canal uma pequena corrente ID. Certo? Todo mundo está entendendo isso. E esse dispositivo vai funcionar mais ou menos como um resistor. Aqui ao lado estão as curvas de corrente de dreno por VDS. E quanto maior é VGS, maior é a resistência equivalente do MOSFET. Ou seja, vamos parar para analisar isso aqui. Quanto maior é a tensão no gatilho, mais profundo é o meu canal, porque mais elétrons eu estou induzindo para aquela região. Então, se eu paro para pensar nisso como se fosse um resistor, é como se eu estivesse fazendo um resistor mais largo. Certo? Então, se vocês lembrarem daquela equação do resistor, vocês vão lembrar que a resistência do resistor diminui quanto maior é a largura. Certo? Então, quanto maior é o valor de VGS, menor é a resistência. Então, se eu consigo controlar VGS e fazer com que VDS seja menor do que VGS, eu consigo ter um resistor cujo valor depende do valor no gatilho. Esta operação nessa região a gente denomina de região triodo. A próxima região é o que a gente chama de região de saturação. Porque o que acontece? Esta corrente não consegue subir indefinidamente com VDS. Chega um momento em que VDS torna-se tão alto que acontece um fenômeno que a gente chama de estrangulamento do canal. Isso é, o meu canal deixa de ter uma forma constante e passa a ter uma forma que é reduzida em um dos lados. Por que isso acontece? Porque o valor de VDS está sendo muito alto. E essa corrente que ele está induzindo passa a ser constante. Então
Então, na região de saturação, vocês estão vendo aqui, tem um gráfico aqui ao lado, né? Na região triodo, eu tenho a elevação da corrente com VDS. Mas na região de saturação, a corrente torna-se constante. Esse gráfico é bastante semelhante ao gráfico que a gente viu do transistor bipolar de junção, né? Então, os dois se comportam mais ou menos da mesma forma. A região triodo, nós vamos usar como a região em que a gente faz aplicações digitais. E a região de saturação é a região em que a gente usa para amplificadores lineares, certo? Beleza, então basicamente o que a gente tem que saber é o seguinte. Um dispositivo do tipo N é um dispositivo que eu coloco uma tensão positiva e ele começa a conduzir. Um dispositivo do tipo P é o contrário. Eu coloco uma tensão negativa e ele começa a conduzir. Ah, certo. Qual deles tem uma resposta mais linear? Sem dúvida nenhuma é o MOSFET, tá? O MOSFET tem um comportamento quadrático, que significa que o MOSFET tem distorções grandes de segundo grau, mas as distorções de terceiro grau são bem menores. No caso do TBJ, ele tem um comportamento exponencial que faz com que ele tenha várias distorções harmônicas aí de grau 2 e de graus maiores, tá? Então, com relação à linearidade, um dispositivo que tem a MOSFET vai ser mais linear do que um dispositivo que tem TBJ, tá? Beleza. Então aqui estão as curvas de corrente versus tensão em um MOSFET do tipo N. Então na região triodo a gente tem um crescimento aqui que é linear dentro de uma pequena região, mas quando vai se aproximando da região de saturação, ela torna-se mais ou menos aí constante, né? Tem uns efeitos que a gente chama de efeito Early, que justificam a variação da corrente dentro da região de saturação, mas para as nossas aplicações isso é desprezível por enquanto, certo? Beleza, então tá aqui mais ou menos como que é a curva IV em um MOSFET. O que é a estrutura que a gente chama de CMOS? Vocês já devem ter visto em algum lugar o nome CMOS. CMOS é um termo para MOSFET complementar. Esse C vem da palavra complementar, isso é uma estrutura que em um único substrato consegue construir NMOS e PMOS ao mesmo tempo. Isso é, eu consigo construir MOSFETs de canal N e MOSFETs de canal P ao mesmo tempo. Vocês devem lembrar, né? A gente comentou agora que o MOSFET do tipo N exige um substrato do tipo P. E o MOSFET do tipo P exige um substrato do tipo N. Temos aí um problema, né? Porque o meu substrato só pode ter um tipo. Eu não posso fazer o substrato de dois tipos. Então, qual é a solução que a gente consegue, né? Como é que a gente consegue fazer isso? A gente cria um substrato de tipo P e dentro do substrato de tipo P nós criamos uma ilha de tipo N ou um poço do tipo N, como aqui está indicado com a palavra well. Well significa poço, né? Em inglês, se for um substantivo, né? Se for um... Ela pode significar bem também, né? Mas aqui nesse caso é um substantivo e significa poço, ok? Então o que eu faço? Eu crio uma região dentro do meu circuito integrado e nessa região eu vou fazer um poço do tipo N. Então meu substrato é do tipo P e eu crio um poço tipo N. Dentro desse poço eu posso criar estruturas PMOS e fora do poço eu posso criar estruturas NMOS. Então em um mesmo substrato eu posso ter ao mesmo tempo estruturas N e estruturas P. Por que isso é importante? Porque com isso eu consigo ter uma versatilidade muito maior em termos dos circuitos digitais que eu posso criar. Eu não preciso mais ter resistores para fazer circuitos digitais. Eu posso criar circuitos digitais somente com transistores. A gente vai ver os exemplos dos circuitos digitais mais básicos agora, já depois desses slides aqui. Só que o que acontece? Se eu crio esses poços, eu crio o poço tipo N, eu tenho o substrato tipo P, eu preciso isolar os meus dispositivos. Então o que eu faço? Eu ponho uma camada grande de óxido de silício. Aqui vocês estão vendo anotado pelo nome thick SiO2, né? Thick
quer dizer espesso. Então põe uma camada espessa de isolante entre os dispositivos. Então eu posso criar dentro da ilha, dentro do substrato P, todos os dispositivos N, uso um isolante espesso, que aqui vai ser o mesmo isolante, né, o óxido de silício, que é o isolante que já estamos usando para fazer a isolação do gatilho, e depois desse isolante, a gente coloca o poço do tipo N dentro desse poço, as estruturas PMOS. E o resto é exatamente igual. Então vocês estão vendo aqui, ó, a estrutura N é a que a gente visualizou anteriormente, né? E ela tem duas ilhas do tipo N, a fonte, que é o terminal S, o dreno, que é o terminal D, ligados a essas ilhas do tipo N, e no centro um gatilho isolado com o óxido. Quando eu coloco nesse gatilho, no gatilho NMOS, uma tensão positiva, então eu consigo expulsar as lacunas do substrato tipo P. Vocês estão vendo, estão imaginando isso aqui, né? Eu estou falando aqui do gatilho da região NMOS. Então esse gatilho em particular, eu vou colocar uma tensão positiva. Por quê? Porque logo abaixo do gatilho eu tenho uma região do tipo P. Então eu preciso expulsar essas lacunas e atrair elétrons. Já no gatilho do PMOS, esse gatilho está diretamente sobre um poço do tipo N. Então eu preciso agora colocar uma tensão negativa, eu preciso gerar um campo elétrico no sentido de expulsar aqueles elétrons. Para onde vão esses elétrons? Eles aprofundam-se mais para dentro do poço do tipo N, criando um canal do tipo P, invertendo, né, aqui a polaridade e criando um canal do tipo P. Então, novamente, em uma estrutura CMOS, só para fixar bem, na estrutura CMOS, na parte NMOS, eu preciso induzir aqueles transistores com cargas positivas. Já na parte PMOS, quer dizer, tensões positivas. Na parte PMOS, eu preciso induzir aqueles transistores com tensões negativas. Ok. Beleza. Vamos ver o tipo mais simples de circuito digital. Este circuito a gente chama de circuito inversor. Às vezes o pessoal também chama de porta NOT. N-O-T, que é do inglês não. A ideia desse circuito é o seguinte. Se a minha entrada tem um valor digital 0, a minha saída tem que ter um valor digital 1. E se a minha entrada tem um valor digital 1, a minha saída tem um valor digital 0. Vamos agora falar um pouco sobre representação digital. Esses níveis lógicos nada mais são... Deixa eu fechar minha janela aqui, eu não sei se está atrapalhando vocês aí, mas aqui está vindo um vento enorme. Peraí. Ok. Beleza. Vamos continuar. Então, o que é um inversor? É um dispositivo que a entrada é o contrário da saída. Certo? Ou melhor, a saída é o contrário da entrada, enfim, vice-versa. Certo? Como é que a gente vai representar esses níveis lógicos? Uma possível representação é a seguinte. Eu tenho uma alimentação simples, em que eu tenho ground, ou seja, uma tensão de 0 volts, e um sinal aqui com VDD. Certo? Como é que eu posso fazer essa representação? Eu escolho representar o nível lógico 0 com o ground, com 0 volts. E eu escolho representar o nível lógico 1 com o meu VDD. Tipicamente, esse VDD vai ser de 5 volts. Mas a gente também pode ter VDDs de outros valores e pode representar com outros valores. Em geral, tem uma classe de microcontroladores que já utilizam 3.3, que é um VDD muito menor do que 5. Qual que é a vantagem disso? Eles consomem menos energia. Se você tem menores tensões, você tem potências menores para poder fazer operar aquele dispositivo. Qual que é o problema disso, né? Quanto mais eu junto o meu nível lógico 0 do meu nível lógico 1, mais problemas eu posso ter na interferência entre esses bits, porque eu preciso ter um nível que seja grande o suficiente para que eu consiga diferenciar esses dois valores. Então, 0 e 5 são mais distantes do que 0 e 3.3. Então, entendem quais são as vantagens e desvantagens. A gente não pode, por exemplo, colocar nível lógico 0 e 100 mV.
certo? Porque os dois são muito próximos, 0 e 100 mV, qualquer errinho ia apagar todos os seus bits. Então eu preciso ter uma diferença suficiente para que eu consiga diferenciar o bit 0 do bit 1. Nas aplicações mais comuns, a gente vai ter os níveis lógicos 0 como 0 volts e o nível lógico 1 como 5 volts, ok? Então vamos interpretar aqui que é esse desenho, certo? Vamos lá. Esses dois dispositivos que vocês estão vendo aqui, um deles é um transistor NMOS e o outro é um transistor PMOS. Portanto, essa configuração aqui é uma configuração CMOS, certo? Quando a gente representa o CMOS, a gente tende a fazer essa representação simplificada do transistor, em que a gente não indica quem é a fonte e quem é o dreno. Mas lembre-se que no NMOS a fonte está sempre abaixo e no PMOS a fonte está sempre acima, tá? Então no caso do NMOS, o NMOS aqui, ó, é o transistor de baixo. Esse transistor que está com o nomezinho WN, esse cara aqui é o NMOS, certo? A fonte do NMOS é o terminal de baixo. No caso do transistor de cima, que é o WP, ele é um PMOS, a fonte do PMOS é o terminal de cima. Portanto, esses dois terminais estão conectados pelo dreno. Certo? Isso ficou claro? E essa representação vai ser sempre assim. PMOS, dreno para PMOS, fonte para cima. NMOS, fonte para baixo. Certo? Vamos agora pensar nesse circuito. Eu tenho V de entrada. Se o meu circuito é digital, V de entrada só pode assumir dois valores. 0 ou VDD. Aqui na nossa representação, o nível lógico 0 vai ser 0 volts e o nível lógico 1 vai ser VDD. Vamos lá. Vamos imaginar que eu coloco a entrada em VDD. A minha entrada vai valer 5 volts aqui. Vamos supor que VDD seja 5 volts, que é o mais típico. Então o que vai acontecer aqui? WP, que é o meu transistor PMOS, não será excitado. Por quê? Porque a diferença de tensão VGS é 0, porque os dois estão em VDD. Já o meu transistor WN, que é o meu transistor NMOS, será induzido. O canal vai ser induzido em WN, ou seja, ele vai entrar na região triodo. Por quê? Porque a minha fonte está aterrada, mas o meu gatilho está em 5 volts. Vocês estão entendendo? Então eu vou ter um circuito mais ou menos parecido com isso aqui. Na verdade, o exemplo que eu dei foi entrada 1, né? Então, no caso da minha entrada 1, o que acontece? O meu transistor N é induzido e o meu transistor P não é induzido. Então, o circuito que eu vou ter é esse que vocês estão vendo aqui. O meu circuito do tipo N, o meu transistor N, vai se comportar como um resistor de resistência RN. E o meu transistor do tipo P vai ser um circuito aberto. Então a saída vai ter uma leitura igual a 0. Se acontece o contrário, vamos ver o que acontece. Se eu pego minha tensão de entrada e coloco em 0, o meu transistor WN não será induzido. E o meu transistor WP será induzido. Então eu vou ter condução em WP e isolação em WN. E o circuito vai se comportar mais ou menos dessa maneira aqui. Certo? Então, se você liga um resistor com um capacitor assim, essa tensão aqui sobre o capacitor vai lentamente se tornando igual a 1. Correto? Isso é bem importante de entender. Para aplicações digitais, a gente pode imaginar o seguinte. Vocês estão vendo aqui o NMOS e o PMOS, certo? Se eu tenho essa configuração, eu posso imaginar que o NMOS ativa-se no nível lógico 1. E o PMOS ativa-se no nível lógico 0. Como é que a gente vai se lembrar? Por essa bolinha que está aqui antes do PMOS. Certo? Vocês estão vendo que no desenho do PMOS eu tenho uma bolinha na frente. Essa bola indica inversão, não é? Vocês já devem ter visto isso lá em técnicas digitais. Então, no caso do NMOS, ele vai se ativar com o nível lógico 1. E o PMOS vai se ativar com o nível lógico 0.
Isso ficou claro? Massa. Tranquilo. Então, vamos para frente. Ok. Vamos dar uma olhada agora em qual é o tempo de resposta desses dispositivos. Isso é, a gente já sabe que quando a gente faz a inversão de nível, vai acontecer uma troca de estado. Beleza. Mas aqui a gente está interessado em olhar mais do que apenas isso. Então imagine que eu tenho aqui uma capacitância de saída C. Essa capacitância de saída vai ser composta de as capacitâncias parasitas do seu próprio dispositivo. Então veja que no dispositivo, no MOSFET, o que a gente cria no gatilho é um grande capacitor. Vocês concordam comigo? Porque eu tenho duas placas, um óxido no meio e eu vou colocar uma tensão sobre esse capacitor. Então, ou melhor, eu vou colocar uma tensão sobre o gatilho. Então nada mais é do que um grande capacitor. Então eu tenho capacitâncias parasitas no meu dispositivo. Espera aí, Pedro, eu já respondo. Vamos lá. Então eu tenho capacitâncias internas no meu próprio transistor. Essas capacitâncias a gente vai denominar capacitâncias parasitas, porque elas não são capacitâncias de interesse. Se eu pudesse, eu fazia com que a capacitância fosse zero, mas isso não é possível devido à estrutura que nós temos. Então vai existir uma capacitância e a gente vai denominar essa capacitância de capacitância parasita. Tá? Além disso, pode ter alguma capacitância de entrada no circuito seguinte. Então se eu pego minha porta lógica e conecto numa outra porta lógica, essa porta lógica vai ter uma capacitância de entrada também. Então essas duas vão se somar, o que vai resultar nessa capacitância C que a gente está vendo aqui. Pedro perguntou aqui, professor, no caso, se eu colocar V de entrada igual a zero, então WN será um circuito aberto. Vamos ver aqui, ó. Nessa figura aqui, certo? Vamos imaginar que eu estou colocando na minha entrada V de entrada igual a zero. Então WP vai funcionar como um circuito fechado, um resistor, né, com alguma resistência pequena, e o WN vai funcionar como um circuito aberto, certo? Se eu coloco na entrada o nível lógico 1, então WP é aberto e WN fechado, certo? É só você se lembrar que o PMOS não é o que tem uma bolinha, então essa bolinha vai ser ativada com nível lógico 0, certo? Assim fica fácil de lembrar. Beleza, então, vamos lá. Vamos supor que esse circuito que vocês estão vendo aqui é um inversor CMOS, estava no estado 0 e foi para o estado 1. Então ele vai assumir, ó, esta forma aqui de circuito, só que se a minha saída era 0 e minha saída agora vai para VDD, ou vai para o nível lógico 1, esse cara daqui vai funcionar como um circuito RC que está sendo carregado. Vocês concordam? Então, assim, a minha saída não vai de 0 para 1 instantaneamente. Vai acontecer um certo tempo de subida e esse cara vai se comportar como um circuito RC. Quem é a resistência desse circuito? A resistência do circuito vai ser determinado pela inclinação desta curva aqui. Vocês estão vendo aqui no lado direito a gente tem uma série de inclinações que relacionam corrente com tensão. Vocês estão vendo aqui que tem ID no eixo Y e no eixo X a gente tem VDS, correto? Então estas inclinações aqui são resistências. Então é daqui que vai sair o valor da resistência de operação de cada um dos transistores. Certo? Beleza. Então essa resistência RP vem daquele gráfico. Além disso, essa capacitância C vai vir das capacitâncias internas, ou seja, as capacitâncias parasitas, e da capacitância de entrada do próximo circuito, ou seja, da capacitância de carga. Essas duas capacitâncias combinadas vão fazer essa capacitância C, e aí naturalmente esse cara vai subir com uma curva de carga normal de circuito RC, que é esta curva aqui que a gente viu na aula anterior, né? Ou há 2 aulas atrás, acho que foi na aula anterior, enfim. Então ele vai subir com essa carga especificamente. VDD 1 menos E elevado a menos T sobre a constante de tempo. Quem é a constante de tempo aqui? RP vezes a capacitância C. No caso do caminho contrário, isso é, se o meu nível lógico na saída era 1,
e agora ele vai passar a ser 0, então eu tenho novamente agora uma curva, quer dizer, novamente não, eu tenho agora uma curva de descarga. Isso é, o meu capacitor que estava no nível lógico 1, a gente joga, a carga do capacitor vai começar a descarregar através da resistência do MOSFET tipo N, que aqui vai ser Rn. Então a minha constante de tempo é Rc, só que agora vai ser Rnc. Então a curva é essa que vocês estão vendo aí. A tensão de saída é igual a VDD E elevado a menos T sobre Rnc. Sim, relembrar como é que a gente faz para o MOSFET operar na região triodo, certo? Vamos lá. A gente tem essas duas regiões aqui que vocês estão vendo, que são a região de saturação e a região de triodo. Essas regiões vão depender da comparação entre o valor de VDS com o valor de VGS. Certo? Então, quando eu tenho VDS menor ou igual que VGS menos VT, VT é aquela tensão bilinear, certo? Então, quando eu tenho VDS menor do que VGS menos VT, ele vai operar na região de triodo e vai se comportar mais ou menos como um resistor. Quando o VDS é maior do que esse valor, então VDS é maior do que VGS menos VT, a corrente de dreno passa a ser praticamente constante e o meu dispositivo se comporta como um amplificador linear de correntes. Certo? Então, beleza. Quer dizer, amplificador de transcondutância, tá? Desculpa aí, amplificador de transcondutância. Esses conceitos ficam mais claros em eletrônica, por quê? Porque em eletrônica, para a gente, é extremamente necessário garantir que o meu transistor opere na região de saturação o tempo todo. Por que isso é importante? Porque eu quero que o meu dispositivo seja, de fato, um amplificador linear. Quando ele sai da região de saturação e entra na região de triodo, ele passa a ser um dispositivo que não faz ampliação de corrente da maneira como a gente quer. Certo? Então, para aplicações de amplificação, eu quero que o meu dispositivo opere na região de saturação. Mas para aplicações digitais, eu quero que ele opere na região de triodo. Eu sei que está tudo sendo muito rápido. Ah, Pedro já cursou a disciplina. Então aqui está sendo um pouco mais rápido para a galera que está vindo direto de circuitos para cá e também para a galera que está cursando Eletrônica 1 agora, no período que está congelado. As coisas vão ficar um pouco confusas nos detalhes, tá? Porque, enfim, a gente tem muito mais tempo para desenvolver isso aqui num curso sobre eletrônica. Aqui é um curso mais focado em eletrônica para sistemas embarcados. Então, o que a gente precisa saber aqui é o comportamento geral. Mas se você pegar esse dispositivo aqui, anotar quem é o gatilho, anotar quem é a fonte, e pegar a tensão de entrada, jogar para 0, pegar a tensão de entrada e jogar para VDD, você vai ver que esse dispositivo aqui jamais opera na região de saturação, certo? Só o fato de você fazer essa ligação impedir que a tensão de entrada esteja ligado entre um e outro, você só permite ou 0 ou VDD, isso impede os seus transistores WP e WN de operarem na região de saturação, certo? Então, lembrando, só para a gente ter a figura na mente, para aplicações digitais, eu quero que o meu dispositivo opere somente na região de corte ou na região de triodo. E para aplicações de amplificação, eu quero que o meu dispositivo opere na região de saturação. Ok? Beleza. Então todo mundo entendeu como é que a gente criou a porta inversora. Vamos passar para uma porta um pouco mais complexa. Ok. Então, a próxima porta que a gente vai dar uma olhada é a porta que a gente denomina NAND. Por que ela tem esse nome esquisito, né? Ela é uma porta lógica do tipo I, mas é uma porta lógica invertida. Então a porta lógica do tipo I, eu odeio esse nome, né? Mas porta lógica I é uma porta lógica que é igual a 1 quando A e B estão no nível lógico 1. Por isso ela tem esse nome. Do inglês, AND. Certo? A NAND é o inverso da porta lógica I. É esta tabela verdade que vocês estão vendo aqui na direita. Então, quando as minhas entradas são 0 e 0, a minha saída é igual a 1. Quando as minhas entradas são 0 e 1, minha saída também é igual a 1.
Quando as entradas são 1 e 0, a minha saída é igual a 1. Quando as entradas são 1 e 1, a saída então é igual a 0. Então nós só temos um caso em que a saída é igual a 0, e este caso é quando as duas entradas estão no nível lógico 1. Certo? A esta porta nós damos o nome de NAND. Obviamente a porta NAND precisa ter duas entradas, né? Ao contrário da porta lógica inversora. A porta inversora tem uma entrada apenas, a porta NAND tem duas entradas. Beleza, vamos dar uma olhada nesse circuito que está aqui. Lembrando que o MOSFET do tipo P vai ser ativado quando a minha entrada for igual a 0. E o MOSFET do tipo N vai ser ativado quando a minha entrada for igual a 1. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro caso. Vamos supor que A e B sejam iguais a 0. O que é que vai acontecer? Quem são os transistores que vão ser ativados? Se as minhas entradas, as duas, são iguais a 0, então são os dois transistores do tipo P que vão ser ativados. Todo mundo concorda com isso? Então, olha só, nessa minha estrutura, os meus dois transistores WP serão ativados, enquanto meus dois transistores WN serão circuitos abertos. Então, ó, olhando aqui como é que fica esse circuito, o que a gente tem? Os transistores WP, os transistores PMOS, vão ser substituídos por resistores RP. E os meus transistores NMOS vão estar desligados, os dois, porque a minha entrada é igual a 0. Certo? Então, se o meu circuito está transicionando, se isso acarretou numa transição no meu circuito, qual vai ser a curva sobre a qual esse circuito vai fazer essa transição? Agora, a minha constante RC não é mais só RPC, porque eu tenho dois resistores. Então, a associação desses dois resistores aqui, vamos supor que eles tenham o mesmo valor, porque trata-se de dois transistores do tipo PMOS, então a resistência dos dois vai ser igual, ou vai ser muito parecida. Então, a gente pode associar esses dois transistores. Essa resistência P equivalente vai ser igual a RP sobre 2, como está indicado aqui na figura. Então, a minha constante de tempo, em vez de ser RP vezes C, será RP sobre 2 vezes C. Essa vai ser a minha nova constante de tempo. Isso faz com que a minha curva seja diferente. Tá? Então, a minha curva de saída vai ser a mesma curva anterior, só que com a constante de tempo dividida por 2. Isso implica que esse circuito aqui transiciona mais rápido do que o circuito inversor. Todo mundo concorda com isso? Porque a constante de tempo é metade. Você pode também visualizar isso da seguinte forma. No inversor, eu só tinha um transistor que conduzia a corrente para o capacitor. Agora, nesse circuito, eu tenho dois transistores que fazem essa condução. Eu tenho o transistor do A e o transistor do B. Certo? Então, quando as minhas entradas são nulas, a minha saída é igual a 1. O que acontece quando eu tenho as entradas? Vamos voltar aqui para o circuito. O que acontece quando eu tenho uma entrada igual a 0 e a outra entrada igual a 1? Vamos aqui supor que a minha entrada A é igual a 0 e a minha entrada B é igual a 1. Então, quais são os transistores que estarão ativos? Se a minha entrada A é igual a 0, então significa que o transistor WP de A é que estará ativo. Então, meu transistor WP estará ativo, enquanto o meu transistor WN estará inativo para A. Mas para B, eu tenho a condição contrária. Se B for igual a 1, então o transistor WP estará inativo, enquanto o transistor WN de B estará ativo. Certo? Ah, certo, Eunice, eu vou responder aqui. Deixa eu só concluir esse pensamento. Então, ó, a condição em que as duas entradas são 0 e 1 vai resultar mais ou menos nisso aqui. Então, vejam só. Se A é igual a 0, então o transistor aqui em A vai estar aberto e o outro vai estar fechado. Contudo, na região dos transistores do tipo N, um deles vai estar aberto e o outro vai estar fechado. Então, note que se eu tenho dois transistores em série e um deles está aberto e o outro fechado, a impedância total vai ser equivalente ao resistor aberto, ao transistor aberto, certo? Eu tenho em série
um elemento que é um curto-circuito e outro elemento que é um circuito aberto. Então, se eu faço série de curto-circuito e circuito aberto, quem prevalece é o circuito aberto, porque ele tem resistência maior. Já na parte superior, o que eu tenho é um transistor curto-circuitado e o outro circuito aberto. Quando eu faço uma associação paralela entre um circuito aberto e um curto-circuito, quem prevalece é o curto-circuito, porque na associação paralela quem prevalece é o elemento de resistência menor. Então a corrente vai conseguir fluir através de um dos valores de RP, mas não vai conseguir fluir por RN, porque RN está associado com outro transistor aberto. Como o dispositivo é simétrico do ponto de vista de A e B, isso vai acontecer nas duas situações, na entrada 0,1 e também na entrada 1,0. Ficou claro o comportamento dessa porta lógica aqui nessa situação? Eu espero que sim. Deixa eu voltar aqui. Massa. Deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês de onde veio essa resistência, tá? Então, olha só, vamos lá. Na região triodo, a gente tem essa curva aqui de comportamento de corrente e tensão. Note que essa curva, se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa região aqui, onde é que ela está? Ela está dentro da região triodo. Veja aqui, lá em cima tem Triode Region, essa é a região triodo. Se a gente opera na região triodo com valores de VDS bem pequenos, ou seja, lá no início dessa curva, a gente tem uma curva que é parecida com essa aqui, certo? Essas duas curvas são a mesma curva, tá? Só que uma é um zoom da outra, uma aproximação na região em que VDS é muito pequeno. Então, se eu mantenho VDS pequeno comparado a VGS, eu opero na região triodo com essas curvas aí que são retas. O elemento que é uma reta entre corrente e tensão, pode ver que esse gráfico aqui eu tenho corrente no eixo Y, tensão no eixo X. No eixo X aqui eu tenho VDS. Então, o elemento que eu tenho uma relação linear entre corrente e tensão é um resistor. As resistências são as derivadas dessas curvas, certo? Cada derivada dessa curva aqui é uma condutância que pode ser invertida para uma resistência, né? Aqui no caso vai ser uma condutância porque a imagem está com a corrente, certo? Se a corrente estivesse no domínio, aí a derivada seria uma resistência. Nesse caso, como o domínio é a tensão, a derivada dessa curva aqui é uma condutância, o que implica que a gente inverte e obtém a resistência RP ou RN, se for um dispositivo do tipo P ou um dispositivo do tipo N, certo? Beleza, então a gente vai substituir o dispositivo conduzindo na região triodo por um resistor. E a gente vai substituir o dispositivo isolado por um circuito aberto. Ok? Pronto, vamos lá. Então, a gente viu o primeiro caso, a entrada 00, a gente viu o segundo caso, que é a entrada 01, que também vai ser igual ao caso 10, e agora falta o próximo caso, que são as entradas 11, isso é, quando as duas entradas estão ativas. Vamos olhar de novo, vamos pensar no que acontece. Se as minhas duas entradas estão no nível lógico 1, significa que tanto para A quanto para B, os transistores ativos serão os transistores de tipo N, certo? Então aqui eu vou ter WN ativo, tanto para A quanto para B. E eu vou ter WP inativo. Isso é, WN vai ser substituído por um resistor e WP vai ser substituído por um circuito aberto. Isso vai resultar em algo parecido com isso aqui. Então eu tenho os dois PMOS inativos, porque a minha entrada é igual a 1. Nos dois casos, tanto em A quanto B. Já os meus transistores NMOS estarão ativos, os dois, porque a minha entrada é igual a 1. Então eu tenho um circuito parecido como esse. Se eu tenho uma transição, isso é, se meu sinal de saída era 1 e agora vai se tornar 0, né, porque a minha saída tem que ser 0 com essa entrada, então o que vai acontecer? O meu circuito vai se comportar com esta curva. Uma curva de descarga, só que quem é agora a constante de tempo deste circuito? Note que agora a associação RN com RN é uma associação série. Então isso significa que a minha resistência equivalente é igual a 2RN. Então minha constante de descarga será igual a 2RN
vezes C. Veja que para a minha porta lógica NAND, eu tenho um desbalanço. A minha constante de tempo na subida é diferente da constante de tempo na descida, certo? E isso vem, obviamente, do fato de eu ter conectado esses transistores em série na descida e em paralelo na subida. Então isso vai ocasionar essa diferença na constante de tempo. Ok? Beleza. Uma outra porta, todo mundo entendeu como funciona a porta NAND? Massa. Uma outra porta é a porta NOR. A porta NOR é o contrário da porta OR. A porta OR também é conhecida como porta OU. A porta OU diferencia-se da porta I porque ela exige que apenas uma das entradas esteja ativa para que o seu nível lógico de saída esteja ativo. No caso da porta NOR, ela é o contrário da porta OU. Então, o que acontece é o contrário. A saída é igual a 1 exatamente quando as duas entradas são iguais a 0. E 0 caso contrário. Isso é, quando a minha entrada é 0, 1, minha saída é 0. Quando a entrada é 1, 0, a saída é 0. Quando a entrada é 1, 1, a saída é novamente 0. Certo? Vamos dar uma olhada agora no esquema que a gente tem aqui de transistores. O que mudou da porta NAND para a porta NOR? A gente inverteu quais eram os transistores que estavam em paralelo com os transistores que estavam em série. Então vejam só, vamos voltar aqui para a porta NAND. Olha lá, na porta NAND, os transistores PMOS estão em paralelo, enquanto os transistores NMOS estão em série. Na porta NOR, os transistores PMOS estão em série, enquanto os transistores NMOS estão em paralelo. Então isso faz com que a função inverta. De NAND, agora a gente tem NOR. Então vamos olhar na primeira situação. Na primeira situação, as duas entradas estão em 0. Então significa que os dois PMOS irão se ativar. E os dois NMOS irão ficar inativos. Então a situação vai ser mais ou menos essa aqui, em que os dois transistores PMOS estão conduzindo ali uma corrente que vai carregar esse capacitor. De novo, o capacitor representa as capacitâncias internas e a capacitância externa do circuito. A curva de carga vai ser dada pela curva de carga do capacitor no circuito RC, só que agora a minha resistência equivalente é 2RP, porque RP estão em série, porque os PMOS estão em série, certo? Então a minha curva de carga será esta que está aqui à direita. A tensão de saída vai ser igual a VDD 1 menos E elevado a menos T sobre 2RPC. Então é esta curva agora que é a curva mais lenta. A curva de carga é a curva mais lenta. Quando eu transfiro do nível lógico 0 para 1, numa porta lógica NOR, esta é a curva mais lenta, ao contrário da NAND, certo? O que acontece quando eu tenho a minha entrada 0, 1 ou 1, 0? Já que, de novo, esse circuito aqui é simétrico, o comportamento dos dois vai ser também simétrico. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Vamos supor aqui que o meu transistor... Desculpa, vamos supor aqui que a minha entrada A vai ser igual a 0 e a entrada B vai ser igual a 1. Então, para a entrada A, se a entrada A é igual a 0, o transistor que vai ser ativo é o transistor WP. E o transistor WN vai ser inativo. Se eu decido... se a minha entrada B é igual a 1, então o meu transistor que vai estar ativo é o transistor WN. Isso vai resultar numa situação parecida com essa daqui. Certo? Então, dos meus transistores que estão em série, os transistores PMOS, apenas um está ativo. E dos meus transistores que estão em paralelo, apenas um está ativo também. Só que, novamente, quando a gente tem uma associação série de um circuito aberto e de um circuito fechado, quem prevalece é o circuito aberto, que tem uma impedância maior, uma resistência maior. Quando a gente tem uma associação paralelo de um circuito aberto e um curto-circuito, quem prevalece é o curto-circuito.
E aqui eu estou tratando como curto-circuito porque esses valores de RN e RP são muito pequenos, certo? Então são valores pequenos, próximos aí de um curto-circuito, tá? Mas não desprezíveis. Beleza. Então, tendo feito isso, como é que esse circuito vai se comportar? O circuito vai se comportar como um capacitor que está descarregando em RN. E aí a minha constante de tempo vai ser igual a Rn vezes C. Então a minha tensão de saída é igual a VDD E elevado a menos T Rn sobre C. Então no tempo de descarga, essa vai ser a minha curva de descarga. O que acontece se eu tenho as duas entradas iguais a 1? É o meu último caso, né? Então suponha que tanto A quanto B sejam iguais a 1 no mesmo tempo. Então os dois transistores que estarão ativos são os transistores WN. Então eu vou ter na região PMOS um circuito completamente aberto, mas na região NMOS os dois circuitos fechados. Então eu posso representar esse circuito equivalente desta forma. Notem que aqui tem uma diferença importante. Quando eu mudo para esse estado especificamente, eu tenho dois transistores que estão drenando corrente do capacitor C. Então o capacitor C agora descarrega por dois transistores que aqui estão sendo representados pelas suas resistências equivalentes. Então a resistência equivalente desses dois caras juntos vai ser Rn sobre 2, o que faz com que eu tenha uma constante de tempo menor, o que significa que o tempo de descarga é também menor. Ou seja, numa porta NOR, se eu transiciono para o estado 0,1, o meu tempo de saída é maior quando comparado à transição para o estado 1,1. Certo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando eu transiciono do estado 0,0 para o estado 0,1, o meu tempo de descarga é maior do que quando eu transiciono do estado 0,0 para o estado 1,1. Certo? Porque no estado 1,1 eu tenho dois transistores para fazerem aí o caminho de descarga do capacitor. Então isso também é algo que é relevante e é interessante nas portas lógicas. O tempo na saída pode variar com o tipo de transição que está sendo feito. Os RNs são iguais se os transistores estiverem casados, tá? Então o que a gente chama transistores casados? Transistores casados são dois transistores que são exatamente iguais, isso é, tem a mesma dopagem, tem a mesma geometria, né, os mesmos tamanhos, né, dos dispositivos, são exatamente iguais e operam exatamente na mesma temperatura. Sob todas essas condições, então os RNs vão ser iguais. Num caso prático, os RNs vão ter um certo desvio, mas esse desvio é na maioria dos casos desprezível, tá? Então a gente não precisa se ater a esses pequenos detalhes. Basta a gente garantir que os RNs são bem parecidos, tá? São iguais aqui. No caso, a gente vai tratá-los como iguais, mas sim, no mundo real, pode haver pequenas diferenças aí entre os dois RNs. Ok? Beleza. Aqui tem um exemplo de uma porta lógica mais complexa. Essa porta lógica faz essa função que vocês estão vendo aqui no lado direito, que é A e B e C ou D. Então aqui só um exemplo que a gente consegue fazer portas lógicas mais complexas, né? Eu não queria me demorar hoje, então eu não vou entrar na análise dessa porta lógica, mas vocês podem analisá-la da mesma forma. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher só um estado para a gente analisar aqui, certo? Vamos escolher o primeiro estado, que seria o estado A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 0. O que vai acontecer? Nesse estado, quem serão os transistores que estarão ativos? No caso das entradas serem iguais a 1 aqui, quando todas as entradas A, B e C são iguais a 1, nenhum dos transistores WP estão ativos, certo? Apenas o WP do transistor D. Só que esta associação aqui, o que é que nós vamos ter? 3 WPs em circuitos abertos, que são aqui A, B e C, e o D vai ser um WP em circuito fechado. Então essa associação paralela vai resultar em circuito aberto. Quando associar-se em série com o transistor WP-D, vai resultar também um circuito aberto. Então toda essa rede P
que eu tenho o WP de A, B, C e D estarão em circuito aberto. Certo? Beleza. Já a rede N, essa parte aqui onde a gente tem WN nas conexões de A, B, C e D, para A, B e C, que tem nível lógico 1, toda essa rede estará aqui em série. Qual vai ser o valor de resistência aqui? 3Rn. Todo mundo está conseguindo acompanhar? E D estará aberto. Porque D tem nível lógico 0, então o WN de D estará aberto. Então, toda essa rede aqui dos 8 primeiros transistores vão ser representados por um único resistor que tem valor 3Rn e está conectado ao terra. O WP de D vai estar curto-circuitado. Está fechado, certo? Só que ele não está em série com A, B e C. Quando eu tenho o WP de D em série com A, B e C, todos eles estão abertos. Então essa associação série vai também ser um circuito aberto. Certo? Então a gente vai ter A, B e C aberto na rede P. Na rede P, A, B e C estão abertos e D está fechado. Mas por conta da topologia, essa associação vai se comportar como circuito aberto. Vamos lá, Romênio. Vamos analisar novamente só a rede P, certo? O que é a rede P aqui? Essa rede P vai ser os WPs, ou seja, os PMOS, que estão diretamente conectados às entradas A, B, C e D. Para o PMOS, como é que a gente interpreta aqui para ser rápido de visualizar e já entender? Em vez de a gente pensar naquelas tensões VGS e VDS, a gente pensa o seguinte: quando o nível lógico é igual a 0, o transistor está em curto-circuito, certo? Na rede P, ok? P, a rede superior. Então, quais são as entradas? A, B e C são iguais a 1 e D é igual a 0. Eu estou analisando esse primeiro caso aqui, 1, 1, 1, 0, certo? Então, para essa entrada, quais são os transistores da rede P que estarão ativos? Na região do tipo P, eles são ativos quando eu tenho a entrada igual a 0. Então, somente o transistor WP em D estará ativo. A, B e C estarão inativos, certo? Mas dê uma olhada como é essa associação, certo? Eu tenho 3 circuitos abertos em paralelo e um circuito fechado em série com esses 3. Então, a associação A, B e C vai ser um circuito aberto, mas quando elas estão em série com o circuito D, continua sendo circuito aberto, porque circuito aberto, série com curto-circuito, vai ser um circuito aberto que prevalece a impedância mais alta na associação série. Então, toda essa rede P será um circuito aberto. Beleza. Agora, dando uma olhada na rede N, que é a parte de baixo. A rede N ativa-se com o nível lógico 1. Então, quem é que estará ativo? A, B e C. D vai estar inativo, certo? Então, como D está inativo, é um circuito aberto que está em paralelo, então ele pode ser ignorado. E A, B e C vão ser curtos-circuitos, que aqui no nosso caso a gente vai tratar como resistores, tá? E não exatamente como um curto-circuito, mas como um resistor de valor Rn, determinado por aquelas curvas lá na região triodo. Então, a associação série desses 3 elementos será igual a 3Rn. E qual vai ser o nível lógico desse grupo inteiro? O nível lógico desse grupo inteiro vai ser igual a 0. Por que ele vai ser igual a 0? Porque nós não temos nenhuma conexão com VDD. Percebem? Então, nenhuma conexão com VDD foi estabelecida. Apenas um resistor que está ligado ao 0. Então, o nível lógico desse grupo inteiro vai ser igual a 0. Pronto, agora a gente pode analisar o estágio de saída. Quem é que tem a saída aqui? Na saída, a gente tem VDD e um terra e 2 transistores, um transistor tipo P e um transistor tipo N. Esse cara, se vocês se lembrarem, é o inversor lógico. Lá em cima está o inversor lógico, deixa eu ver se eu consigo voltar. NAND... Isso, aqui, o inversor lógico, certo? O inversor CMOS. Então, se na entrada eu tenho nível lógico 0, na saída eu vou ter nível lógico 1. É isso que está acontecendo exatamente aqui. Pera aí, como são figuras um pouquinho grandes, ele demora um pouquinho para carregar. Foi demais.
Beleza. Certo? Então assim, se vocês tiverem um pouco de dúvida em relação a isso, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Depois, com um caderno, o que você faz é, você desenha todo o circuito e anota no lugar de A, B, C e D os níveis lógicos. 1, 1, 1 e 0. E por cima do transistor, você risca um curto-circuito, se aquele transistor estiver ativo, ou você desenha um X, se aquele transistor estiver aberto. Fica mais fácil de visualizar assim, tá? Se eu tivesse um quadro agora, ia ser maravilhoso. Eu ia poder desenhar isso bem facinho para vocês. Mas, bem, é o que tem para hoje, né? É o que tem por enquanto. Mas beleza, são esses aí. Então a gente conseguiu estudar um caso, tá? O que significa esses dois outros casos? Por que eu coloquei um X aqui? X, X, X e 1 em D. Esse X significa que você pode ter tanto 1 quanto 0. Ou seja, desde que D seja igual a 1, A, B e C não irão importar. Se D for igual a 1, eu tenho sempre na saída um nível lógico 1. Certo? Independentemente dos valores de A, B e C. Isso também é fácil de ver no circuito. Então vamos analisar. Já estamos aqui, vamos analisar. Isso também é fácil de ver. Esse X aqui significa que não importa A, B e C. Sempre que D for igual a 1, eu tenho saída igual a 1. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Analisando primeiro por D, né? Então se a gente observa o D, o que acontece? Eu tenho ali em D, na parte N, o meu WN vai estar ativo. E na parte P, o meu WP estará inativo. Se o meu WP está inativo, eu acabei com toda a possível conexão do meu circuito com o VDD. Então eu simplesmente não posso ter nível lógico 1 aqui. Certo? Então meu nível lógico nesse valor Vint, que é esse valor intermediário que está aqui no meio, vai ser nível lógico 0. Portanto, a tensão após o inversor será nível lógico 1. E caso contrário, esse último CC aí, caso contrário, os níveis lógicos são sempre 0. Certo? Que aí são muitos casos, não vale a pena a gente ficar aqui analisando todos os demais casos, né? Como são 4 bits, a gente tem aqui 16 possibilidades, né? E daqui estão descritas 9 possibilidades nesses dois primeiros casos, e as outras 7 possibilidades estão aí no CC, no caso contrário. Tá? Isso é fácil de ver e dá para vocês pensarem em casa, vamos dizer assim, né? Ou depois. Ok, vamos lá. Como é que a gente define num datasheet o que é tempo de subida e tempo de descida? Eu passei demais? Não. Certo. Quando a gente vai fazer o datasheet de um dispositivo, o que a gente precisa dizer para o consumidor daquele dispositivo, ou você como projetista, quando escolhe um dispositivo, o que é que você vai determinar, é aquilo que a gente chama de tempo de subida e tempo de descida. E existem algumas formas da gente classificar esses tempos, tá? A forma tradicional da gente classificar é o tempo de subida será a diferença, ou melhor, o tempo que levou para aquele dispositivo sair de 20% de VDD até 80% de VDD. Então vamos supor que a minha tensão seja, por exemplo, 5 volts, certo? Então, se o meu VDD é de 5 volts, quem que é 20% de 5 volts? É 1 volt. Quem que é 80% de 5 volts? 4 volts. Então, quem é que eu vou denominar como tempo de subida? A diferença de tempo que leva para, nesta curva de subida, a minha curva passar por 1 volt e chegar em 4 volts. Eu vou determinar isso como tempo de subida. Certo? Beleza. Se o meu circuito se comporta exatamente como um circuito RC, então as minhas curvas serão essas aqui. A minha curva tem esse formato. E eu posso usar essas duas primeiras equações para determinar qual é o ponto em que minha curva passa por 0,2 VDD ou 0,8 VDD. Eu vou chamar o 0,2 de T1 e vou chamar o 0,8 de T2, certo? Já que a minha curva é um tempo de subida. Então o meu tempo TR, que vem do inglês rise time, rise quer dizer subida, né?
vai ser T2 menos T1, que vai ser igual a aproximadamente 1,4 vezes RC. Certo? Então, mais ou menos 1,4 da constante de tempo do seu circuito RC, se o seu circuito se comporta como um circuito RC. Tá? Se ele tem essa curva. É possível alterar essas curvas com componentes externos, sim. É plenamente possível. Tá? Com componentes externos, a gente pode aumentar ou diminuir as resistências e capacitâncias do meu dispositivo. Tá? Sim, é possível alterar. Já o tempo de descida vai ser, obviamente, o contrário. Então, o tempo que leva para a minha curva cair de 80% de VDD até 20% de VDD. E, curiosamente, vai também ser igual a mais ou menos, aproximadamente 1,4 da constante de tempo. Isso é 40% maior do que a constante de tempo do circuito. Certo? Então, esses são os valores que a gente tem. Ok? Beleza. Além disso, a gente tem um outro conceito que a gente chama de atraso de subida e atraso de descida. E aí, obviamente, o conceito é exatamente igual, só que diferencia-se porque um vai ser calculado no tempo de subida e o outro vai ser calculado no tempo de descida. Vamos supor que eu tenho agora uma porta inversora, certo? Aqui tá mal desenhado pra caramba, mas é porque eu tive que fazer a mão livre. Mas imagine que essa é aquela curva bem suave, bem bonita, certo? Imagine que na entrada de um inversor eu mudei do nível lógico 1 para 0, certo? Quanto tempo demora para minha curva de saída atingir a metade do caminho entre 0 e VDD? Isso é o que a gente chama de tempo de atraso, certo? Então, se vocês observarem aqui nesse gráfico, eu coloquei a entrada como ideal. Então, se a entrada é ideal, o tempo de transição é infinitesimal. Então, esse tempo vai ser o início da minha contagem do atraso de subida. Quando a minha saída começar a responder, eventualmente ela vai passar pela marca de 50% de VCC. Então, no nosso exemplo aqui de 5 volts, esse 50% de VCC seria 2,5. Então, quando a minha saída atinge 2,5, é essa diferença de tempo que eu vou chamar de atraso de subida e de descida. Quer dizer, nesse caso aqui, atraso de subida, né? E atraso de descida vai ser o contrário, quando a minha entrada varia de 0 para 1 e a minha saída vai variar de 1 para 0, vai fazer aí um gráfico descendente, que vai ser o meu atraso de descida. Nem sempre na entrada a gente tem um valor que é uma transição infinitesimal. Então, por isso, a gente tem a seguinte definição. Quando a entrada cruza 50% de VCC, eu começo a marcar o tempo. E quando a saída atinge também 50% de VCC, é aí que eu paro de calcular o tempo. Então, esta definição é muito mais precisa, porque a gente sabe que na prática nós não temos circuitos perfeitos nas suas transições, né? Mesmo uma quadrada mais perfeita, vai levar algum tempo, por menor que seja, esse tempo não é zero, né? Não é infinitesimal. Qual é a relação dos tempos de descida e subida com o clock? Certo. Vamos supor que eu liguei um clock no inversor, certo? Eu peguei um clock e botei no inversor. Então, qual que vai ser o tempo de atraso aqui? O tempo de atraso vai ser quando o meu clock na entrada transicionou, cruzou 50%, eu começo a marcar o tempo. Quando o meu clock na saída transicionar os mesmos 50%, aí eu marco o tempo. Certo? Então, o tempo de atraso vai ser a diferença de tempo entre a entrada variar 50% e a saída variar em 50%. Certo? Espero que eu tenha sido claro. Ok? Então, quando eu tenho um circuito, que a entrada desse circuito é um clock, o tempo de atraso vai ser calculado como uma espécie de defasagem. Certo? A gente não pode chamar de defasagem porque não é uma diferença de fase, é uma diferença no tempo. Então a gente chama isso de atraso e não de defasagem, certo? Defasagem aí seria se fosse em relação à frequência, não é o caso. Então a gente chama de atraso, ok? Atraso é basicamente o cálculo da defasagem no tempo. Certo? Sim, pode-se usar debounce. O debounce, Daniel, não é exatamente para isso, tá? O que o debounce faz
é impedir que o sinal tenha saltos entre 0 e 1 a mais do que o que você teve na entrada. Então o debounce basicamente é um filtro passa-baixa, tá? O que a gente faz é o seguinte: quando a entrada é um botão, por exemplo, normalmente um botão, quando a gente clica esse botão, ele tem um certo ruído e ele vai saltar entre 0 e 1 várias vezes antes de se estabilizar. Então vamos supor que o botão está aberto, então nível lógico 0. Quando eu clico aquele botão, ele vai para o nível lógico 1. Só que o contato não é perfeito, né? Ele varia entre 0 e 1 várias vezes antes de se estabilizar em 1. Para evitar que essas variações entre 0 e 1 gerem ruído no meu circuito, eu ponho um filtro passa-baixa e suavizo a curva. Mas sim, debounce tem a ver também com os atrasos, né? Em geral, o que o debounce faz é aumentar o atraso, tanto na subida quanto na descida. É um preço que se paga por utilizar um debounce. Certo? Beleza. É isso por hoje, tá, gente? Legal, a gente termina um pouquinho mais cedo. Qual vai ser a atividade que eu passei para vocês hoje? Certo? Eu vou deixar essa atividade também até a sexta-feira. Ok? Eu vou hoje dar uma olhada nas atividades de vocês e vou retornar aí com as avaliações, certo? Avaliação não, porque, de novo, essas atividades não são para avaliação, são só para consideração, tá? Deixa eu dar uma pausada aqui na gravação, já que o assunto já terminou. Vou terminar a gravação aqui